Olá pessoal, irmão Juliano aqui, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito do meu entendimento sobre o significado da Trindade. E esse assunto, ele traz à tona aquela questão da composição do homem, né? Ele é feito de quê? Espírito, alma e corpo, apenas corpo e espírito, apenas corpo e alma. Espírito e alma são a mesma coisa ou são distintos, né? Então, assim, de acordo com o entendimento da palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado no meu coração a respeito disso. Espero, assim, que a gente consiga esclarecer muita coisa, né? Então, o que eu vou falar aqui é segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Então, se você acredita em outro tipo de doutrina, sua fé é diferente, não tem problema, né? Mas o que eu estou falando aqui é para os cristãos, para aqueles que creem na Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Então, porque se não for baseado nisso, o que eu vou dizer aqui não vai fazer sentido, né? Mas para os que creem na palavra como sendo a Escritura inspirada por Deus, com certeza vai compreender o que eu vou dizer aqui, tá? Então, como assim Deus é três e ao mesmo tempo um? Como que isso pode acontecer, né? Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas Deus é um só. Como que acontece isso, né? E se você for parar para pensar, nós, como sendo feitos à sua imagem e semelhança, também somos um ser tripartido. Mas quando a gente olha uns para os outros, a gente só enxerga uma coisa, né? Você olha para mim, você vê o meu corpo, eu olho para você, eu vejo o seu corpo, mas ao mesmo tempo que eu estou vendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito está ali. Então você também é três em um. Mas quando a gente olha, a gente vê um só, né? Então, quando Deus falou, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, ele usa essa expressão no plural, sendo um só Deus, que Deus é espírito, é um espírito, mas ele tem essas três características, né? Como Pai, por ser o gerador de todas as coisas, Filho, por ser aquilo que do Pai é gerado, aquilo que o Pai, né? Tudo que o Pai emite, tudo que o Pai fala, tudo que o Pai faz é o Filho, é Cristo. Tudo que brota do Pai é o Filho, né? Então é Filho nesse sentido. E Espírito por quê? Porque ele vive, porque ele existe, né? Então eu sou o que sou, né? Que diz lá no Antigo Testamento. Ele é Espírito porque ele existe, ele vive, é a vida, né? Então, é dessa forma que ele é um só, mas com essas três características. E nós, como imagem e semelhança dele, também somos feitos de espírito, alma e corpo. E na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, vou olhar aqui no site da Bíblia, ó, cadê? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único versículo na Bíblia assim que separa essas três partes, né? Mas se existe esse versículo é porque essas três partes realmente são distintas entre si, né? E qual a diferença entre elas, né? O corpo, ele foi criado por Deus para a gente se comunicar com as coisas físicas, com o mundo material, a nossa alma, que é a nossa personalidade, né? O nosso eu, a nossa singularidade, né? Não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Então essa alma, essa personalidade, essa é a parte feita para a gente se comunicar uns com os outros. E o nosso espírito, que é a parte mais nobre do nosso ser, mais interior, ela foi dada por Deus, o sopro divino, né? Para a gente se comunicar com Deus, né? Que quando o Senhor fez o homem, ele criou o homem do pó da terra, fez lá um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem não era alma ainda, ele passou a ser alma vivente a partir do momento que esse sopro divino, o Espírito, entrou em contato com o corpo, que era ainda um boneco de barro ali, né? Então, ele se tornou a alma vivente do contato com o espírito com o corpo. A alma veio a surgir do contato do espírito com o corpo. Então, nós somos essas
três coisas ao mesmo tempo, espírito, alma e corpo, né? E é interessante, porque eu vou mostrar um livro aqui para vocês. Esse livro se chama O Homem Espiritual, de Watchman Nee. Essa aqui é a edição mais antiga, tá? Deixa eu ver a data aqui. Essa edição ela é de 1986. A edição mais atual é essa daqui, tá? Se vocês quiserem pesquisar o livro para comprar, para vocês não confundirem a capa, né? Mas eu gosto dessa capa mais antiga, por quê? Porque ela tem um desenho aqui que simboliza exatamente o que é essa tripartição do homem, né? Aqui a gente consegue ver, ó, nesse desenho, essa parte mais externa aqui sendo o corpo, essa parte do meio sendo a alma, e essa parte branca aqui mais interior sendo o espírito humano, e a palavra espírito aqui grande preta, simbolizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando a gente crê no Senhor e é regenerado, nasce de novo, ele vem habitar no nosso espírito, né? E o propósito dele é habitar também a nossa alma e encher também o nosso corpo, né? Você ser cheio do Espírito Santo, espírito, alma e corpo, cheio da presença de Deus, né? Conectado diretamente com o Senhor. Então esse desenho aqui é interessante nesse sentido, né? E a gente sabe, como Paulo falou também, eu não lembro exatamente onde está o versículo que ele fala, se não me engano é 1 Coríntios, né? Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que ele quer dizer com isso? Que as coisas foram escritas no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, para o nosso ensino, para o ensino da igreja, foi escrito. Como assim, né? As coisas que aconteciam na esfera física e material no Antigo Testamento, todas têm um significado espiritual para a gente hoje na igreja, né? Por exemplo, o Mar Vermelho lá, quando o povo passou, ele é um símbolo também do espiritual, do que significa o batismo para a gente, né? Morte para o mundo, nova vida em ressurreição com Cristo, né? Então, né, a gente sai do Egito e entra no reino de Deus. Então, da mesma forma, outras coisas antigas também têm significado espiritual nesse sentido. E o tabernáculo, na época do Antigo Testamento, ele tinha três repartições, né? Que era o átrio exterior, aquela parte mais externa, o lugar santo, que era a parte central ali, e o Santo dos Santos, uma repartição mais interior, onde ficava a Arca da Aliança, né? Contendo ali o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei. E naquele lugar só o sumo sacerdote podia entrar, ninguém mais, né? Então, qual o significado espiritual para a gente hoje desse tabernáculo? Significa que da mesma forma que a Shekinah, a glória de Deus, ela se manifestava e habitava naquele lugar santíssimo do tabernáculo lá no Antigo Testamento, na arca, assim também, espiritualmente falando, o Senhor, quando a gente crê em Cristo, ele vem habitar no nosso espírito, né? Então o nosso espírito é como se fosse aquela arca da aliança, o Santo dos Santos, aquele lugar mais íntimo, mais interior. A nossa alma seria como se fosse aquele lugar santo, aquela parte central no meio, e o nosso corpo como se fosse o átrio exterior daquele tabernáculo. Então aquele tabernáculo ele é ele representa o nosso espírito, alma e corpo, né? E a habitação do Espírito Santo, da presença de Deus pela Shekinah lá, simboliza também a habitação do Espírito Santo no nosso espírito, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, confessa Jesus como Senhor e a gente tem aquela experiência maravilhosa do amor de Deus, né? A gente é regenerado, a gente nasce de novo, então a gente recebe a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Isso é maravilhoso, né? Então, entender essa questão do espírito, alma e corpo é importante por causa disso, né? Porque se o homem é feito apenas de alma e corpo, já morre esse significado espiritual que vai te dar um entendimento mais profundo a respeito dessa presença, de como funciona a habitação de Deus no homem, né? E o nosso espírito foi feito para isso, para ser um recipiente da presença de Deus. E através do nosso espírito ele quer também jorrar sua vida para a nossa alma e para o nosso corpo, né? Então ele quer nos encher de poder, tanto de dentro para fora. Essa é a ação que Deus opera, né? De dentro, sempre de dentro para fora, porque o inimigo ele também disfarça muita sensação espiritual, muito sentimentalismo, mas tudo é de fora para dentro, né? Isso, infelizmente, engana muita gente por aí
E muita gente cai em questão, pensando, né, com o coração puro, pensando que está tendo experiência com o Espírito Santo, né, aquela fome de sentir coisas sobrenaturais. Irmão, nem tudo que é sobrenatural vem de Deus, tá? Não é só porque é sobrenatural que é de Deus, não. Muito pelo contrário, tem que ter muita cautela com isso, tem que saber discernir se aquela experiência que você está tendo tem respaldo na palavra escrita, porque senão é só uma confusão, às vezes, que está vindo de fora, querendo falsificar as experiências sobrenaturais, genuínas, espirituais de Deus. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que a palavra escrita ela vai sempre ser o crivo se aquilo que você está experimentando realmente procede do Espírito Santo ou de alguma influência externa disfarçada, que na verdade quer só trancar a tua mente ali, depois te enganando com falsas sensações, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não vou ficar julgando aqui irmãos e irmãs que ficam caindo no chão tremendo, mas assim, onde está o respaldo disso na Bíblia, sabe? Tipo, isso porque, né, quando a gente vai ver lá o apóstolo Paulo falando para os Gálatas que o fruto do Espírito, ele é amor, né? O fruto, né? Os frutos, o fruto que tem 9 gomos. Amor, eu não estou lembrando aqui agora todos, mas eu sei que um deles é o domínio próprio. Então, se o fruto do Espírito, né, se você está cheio do Espírito, significa que você tem domínio próprio, como que você vai ficar gritando, como que você vai ficar rolando, caindo, tremendo? Você, você perdeu o domínio de si, né? Então, assim, não condiz muito, né? Assim, é uma crítica, também não vou ficar assim atacando isso, mano. Se a tua fé é essa, o que Deus espera da gente é que a gente seja fiel, né? Porque tem muito cristão por aí que sabe tudo da Bíblia, entende todas as doutrinas, mas assim, por dentro tá morto, tá frio, ou tem vários pecados, sabe? Enquanto às vezes que o irmãozinho lá na humilde dele lá, sem muito entendimento, tá caindo, tá gritando, tá dando glória a Deus, mas na vida dele ele tá sendo fiel, né? Então assim, o que Deus valoriza mais? A fidelidade do coração ou as práticas, né? Então assim, mas de qualquer forma, assim, é bom a gente sempre procurar o entendimento correto do que são as verdadeiras experiências espirituais, certo? Então é nesse sentido, né, que eu tô querendo dizer. Bom, e a gente tendo essas 3 partes principais do nosso ser, corpo, alma e espírito, quais são as principais características de cada uma dessas partes, né? Por exemplo, no nosso corpo a gente sabe, a gente tem os 5 sentidos, né, que são visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? Na nossa alma a gente tem 3 características principais, que é a mente, né, emoção e vontade. E o nosso espírito também tem 3 características principais, que é a intuição, que é o nosso ouvir a Deus, a comunhão, que é o nosso contato com Ele, e a consciência, que é, né, onde a gente consegue discernir o certo e o errado, né, o bom e o mal, enfim, aquele freio que tem quando a gente vai ultrapassar algum limite que a gente sabe que pode ser problemático. Então a consciência ela apita, né, digamos assim. E assim, um cuidado muito importante que nós como cristãos devemos ter nesses assuntos em relação ao espírito é não confundir espiritualidade com espiritualismo, né? Porque espiritualidade verdadeira é Cristo. Fora disso tem um monte de coisa, né? Porque tipo, depois da queda do homem, depois que o homem caiu no pecado, o espírito dele ficou apagado para Deus, ficou morto para Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, Deus se afastou do homem, não é isso? Depois, quando veio Cristo para fazer essa religação entre o homem e seu Criador, né? Mas o homem natural, descendente de Adão, do qual todos somos, né? Antes de nascermos de novo pela revelação e salvação do Senhor, a gente está com o nosso espírito morto para Deus. Mas morto para Deus não significa morto para espiritismo, não significa morto para mediunidade, entendeu? Não significa morto para espiritualismo. Muito pelo contrário, a gente vê aí um monte de gente tendo várias experiências, essas experiências acontecem, tá? A gente aí tendo experiência de sair fora do corpo, né, sentir seu espírito saindo fora do corpo, seu corpo espiritual transcendendo, não sei o que. Isso acontece mesmo.
Mas nada disso é a verdadeira e genuína espiritualidade do Criador, do originador do nosso espírito, de Deus, né? Ah, não, mas as pessoas vão dizer, essas pessoas vão dizer, não, mas isso aqui são minhas experiências com Deus também, é Deus também. A gente sabe que o inimigo ele se disfarça de Deus através de um monte de religião, através de um monte de filosofia, através de um monte de doutrina, né? Então, assim, se a gente não tiver cuidado, a gente pode também cair nesse engano de achar que esse tipo de espiritualismo também vem de Deus, né? E a gente precisa ser cuidadoso, porque assim, o que é realmente genuíno do Espírito de Deus vai ter respaldo na palavra, tá? Então, porque eu vejo assim, muitos irmãos, inclusive, entrando nesses assuntos, se aprofundando nesses assuntos espiritualistas e, tipo, por questões de curiosidade, entendeu? Tipo, eu quero sentir coisas sobrenaturais, eu quero. Então ele fica curioso com esses assuntos e acaba entrando numas experiências que não são as genuínas do Senhor, sabe? E tipo, tanto é que essas pessoas elas sempre buscam isso com motivo de se evoluírem espiritualmente, a si mesmas. Então, tipo assim, é uma parada voltada para o ego, entende? Não é uma coisa que glorifica a Cristo e que fala de Cristo, não. Simplesmente exclui, não precisa de Jesus. Ou então, quando falam de Jesus, colocam ele no mesmo patamar de outros homens, né? Buda, Allan Kardec, que seja, né? Não estou falando aqui mal de religião, não, tá, gente? As pessoas acreditam no que elas quiserem, quem sou eu para convencer. Mas para nós que acreditamos na Bíblia, que para nós que Jesus é o único Deus, é o único Filho de Deus, entende? Para a gente não pode fazer essa confusão, entende? Quando eles falam, não, Jesus também, só que junto com esses outros, sendo que Jesus não é igual a esses outros. Jesus é o próprio Deus encarnado, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No início lá do vídeo, que nem eu estava falando da Trindade, esse Filho, né? O Pai, esse Filho que é gerado do Pai, essa palavra, né? Porque quando Deus fala assim, ó, haja luz, esse haja luz, essa palavra, isso é Cristo, né? E essa palavra viva se fez carne, encarnou. Isso é Jesus. Jesus é Deus encarnado, tá? Então por isso que ele não se encaixa no mesmo quadrado do que esses outros aí, sabe? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente vai começar a acreditar em um outro Jesus. Lembra que Paulo fala lá para os Gálatas? Um outro Jesus, e que não é o original, sabe? Então, esse espiritualismo, ele não é bíblico, apesar de ser real, né? O Senhor mesmo fala lá não sei se nos evangelhos, né? Que depois vão vir aquelas pessoas lá, mas nós não curamos em teu nome e fizemos muitos milagres, né? E Jesus vai virar para ele e falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque realmente eles faziam sinais, milagres e curavam, só que esse poder vinha da onde? Entende? Então assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, santidade, separação, ele é santo, ele é separado do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, inteiro, não tem um pedacinho que não esteja debaixo dessa influência negativa do príncipe das trevas, ou Deus desse século, como Paulo descreve ele em 2 Coríntios, né? Então assim, se ele se disfarça de Deus, Paulo também vai falar que o inimigo ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai aparecer pra gente com um cara monstruosa e as pessoas vão correr dele, não, ele vai se apresentar como um ser divino, como um maravilhoso Deus. Então muitos se ajoelham diante dele por causa dessa aparência de luz que ele tem, Lúcifer, né, o nome dele, e, sabe? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir a luz de Deus com a luz falsa, sabe? Então assim, quando Deus fala que ele é santo, ele é separado do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, né? Paulo fala, não tenho do que me gloriar, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Ser cristão é estar morto para o mundo, não tem meio termo. E assim, a gente tem essa dificuldade, né? De querer
nos considerarmos como mortos para o mundo e vivos apenas para Deus por meio da ressurreição, né? Viver nessa esfera da ressurreição, considerando, não, já morri. A gente tem essa dificuldade porque o velho homem continua dentro de nós, né? Ele está morto, mas ele ainda não saiu daqui de dentro porque a gente ainda está habitando nesse corpo físico, né? A gente só vai ser livre dessa velha natureza carnal que nos puxa para o pecado, para o mundo, quando a gente for transformado, nosso corpo for glorificado, né? Sabe? Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa tomar a cruz todo dia, negar nós mesmos, ou seja, negar esse velho homem que fica com esses apetites pedindo, para dar lugar ao novo homem, né? A Cristo, que é essa vida nova que veio habitar dentro do nosso espírito, né? Que quando a gente foi regenerado, a gente nasceu de novo, agora a gente tem um novo homem dentro da gente, somos nova criação em Cristo Jesus. Então, por meio desse novo espírito, a gente consegue caminhar pela fé, expressando a justiça de Deus e rejeitando o pecado, né? Então, não é fácil, o Senhor também falou que não seria, né? Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a nossa batalha diária, né? Negar o nosso eu, para que o Espírito que habita em nós consiga espaço para se manifestar. Porque se o teu eu está reinando, se você não dá espaço, Deus também não vai te forçar, mano. O Senhor é educado, né? Mas Ele está sempre na nossa consciência. Deixa eu reinar na sua vida, vai ser melhor. Tipo, abandona o teu ego e deixa Cristo reinar no teu coração. E aí a consequência disso vai ser bênção em todas as áreas da nossa vida, né? Mas é uma batalha, eu reconheço. Ninguém aqui é super-homem, que eu consigo viver em santidade sempre. Mas é um aprendizado constante diário que a gente tem. Mas a gente consegue vencer sempre buscando e alimentando nossa fé com a palavra do Senhor. Então, eu queria deixar esse compartilhar aí com os irmãos. E se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, algum detalhe, posso ter deixado de falar alguma coisa, fica à vontade aí, gente, nos comentários, para a gente conversar, para a gente se edificar mutuamente, né? Porque os assuntos da palavra de Deus são edificantes. Obrigado pela atenção a todos, que a bênção e a graça do nosso Senhor sejam sobre todos.